A bolsa nunca esteve tão barata. Será que essa afirmação é verdadeira? A gente voltou para os famosos 100 mil pontos e se a gente for pegar os últimos 36 meses da nossa bolsa, a gente vai ver que o rendimento dela foi de literalmente 0%. Ou seja, há 36 meses atrás a gente estava num ponto, passaram-se esses 36 meses e a gente continua no mesmo ponto. Dá uma olhada nesse gráfico aí desses últimos 3 anos da nossa bolsa de valores. Cara, a gente literalmente teve altas e baixas, mas a gente continua no mesmo lugar. Só que aí, como cereja do bolo, a gente ainda lembra que a nossa moeda é muito fraca, ou seja, se a gente for pegar o Ibovespa em dólar, ele caiu 26% nesses últimos 3 anos, nesse mesmo período. E isso tem um impacto enorme no seu dia a dia, por mais que você ache que você não compra nada em dólar, porque simplesmente aquele famoso negócio chamado gasolina é atrelado ao dólar, e qualquer outra coisa também, sinceramente. Mas e aí, a bolsa tá barata ou não tá? Fica aí que eu vou responder aqui essa pergunta pra vocês. Antes de começar esse vídeo aqui, queria dizer pra você, não esquece de dar um like e de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para esse conteúdo se propagar por mais pessoas e mais pessoas conseguirem pôr a cabeça no lugar nesse momento que a gente tá de crise, de bolsa caindo, de 100 mil pontos e tomar a decisão certa. Então, sem nenhuma enrolação aqui, que vocês sabem que eu não sou esses caras de enrolar, vamos começar aqui esse vídeo. Vou analisar alguns pontos da nossa bolsa e aí você pode tirar as suas próprias conclusões. É óbvio que eu posso até dar a minha opinião, mas lembrando que nada aqui nunca é recomendação de investimento. Eu vou trazer alguns números de empresas, mas assim, nada aqui recomendação, eu só quero trazer isso de um jeito didático para você tomar suas próprias decisões. Então o nosso primeiro ponto aqui que a gente tem é sobre a margem de segurança. O que é essa famosa margem de segurança? É assim, quando você faz um valuation de uma empresa, você estima o valor dela daqui a um tempo no presente, ou seja, você acha que essa empresa vai ter um valor lá no futuro, e aí você traz esse valor futuro a presente e compara esse valor com o valor que ela realmente está sendo negociado, que a gente chama de preço, e aí você faz uma comparação entre esses dois. O preço dela tá de acordo com o valor dela, então legal, tá num valuation justo. Ou se o preço dela tá abaixo do valor dela, pô, legal, pode ser uma chance de investimento. Mas se o preço dela tá muito alto e o valor dela não tá tão alto, aí pode ser que não seja tão vantajoso você investir nessa empresa. Mas voltando aqui para a margem de segurança, eu não falei num desses 3 casos que existe quando o preço tá um pouco menor que o valor dessa empresa? Então, o que acontece? É isso que a gente chama de margem de segurança. É quando o preço de uma empresa não está de acordo com o valor dela está mais alto. Então, concorda comigo que você vai ter uma segurança aqui? Por exemplo, se uma empresa está sendo negociada a R$5, mas você fez um valuation e estimou que a ação dela vale R$10, cara, você tem uma margem de segurança muito grande, porque para ela ir de R$5 para R$10 é muito difícil. Então, assim, você tem aqui uma segurança muito boa para ela subir um pouco menos, subir assim não até os R$10, e isso é muito tranquilo. Então, esse é o nosso primeiro ponto aqui. Existem valuations de empresas que estão com uma margem de segurança muito boa. O segundo ponto, então, que a gente vai abordar aqui no vídeo é o PL da nossa bolsa. PL, para você que não sabe, é preço sobre lucro. Então, vamos supor que você compra um negócio aí por R$1.000 e todos os anos essa ação, por exemplo, de R$1.000 te paga R$100. Então, todos os anos você recebe aí esses R$100. Qual que vai ser o PL dessa sua ação? Vai ser 1.000 sobre 100, que é 10. Ou seja, em 10 anos você vai ter os R$1.000 de volta. Ou seja, quanto menor for esse P sobre L, melhor para você, porque você vai ter o seu dinheiro de volta mais rápido. Então, para olhar o PL da nossa bolsa, antes vamos pegar aqui um pouco no passado, vamos voltar para as crises que a gente já teve e ver o PL durante essas crises. Lá na crise de 2008, lá na crise do subprime, a gente estava com um PL de 6,5%, que era muito baixo. Já um pouco mais para frente ali em 2016, por conta da instabilidade política que o país estava passando, a gente teve uma crise e o PL estava em 9,9%. Passando um pouco mais pra frente de novo, na pandemia do Covid, lá em 2020, quando a gente tava no fundo do poço, no fundo assim, na pior da situação do Covid, o PL tava em 8,0. Só que, só pra você ter uma ideia, o PL atual de 2022 tá assim, ridículo de baixo, tá em 5,26. E se a gente for pegar alguns PLs de algumas empresas que a gente tem aqui na bolsa, dá uma olhada nisso. Banco do Brasil tá com 4,2, Itaúsa com 5,6, Vale com 3,5, Movida com 5,1, Petrobras com 2,5 e JBSS3 com 3,1. Cara, esses PLs são extremamente baixos. Mas olhar esses
números isoladamente pode te dar uma sensação de, nossa, muito bom que tá tudo caindo, eu vou ter o retorno em 2 anos e meio se eu investir na Petrobras. Mas existem dois casos que podem fazer com que os PLs das empresas caiam. E esses são, primeiro, os preços caindo muito. Então, a gente viu aí que de 130 mil pontos a gente foi para 100 pontos de novo. Então, é uma das coisas que está acontecendo. E o segundo motivo é caso os lucros das empresas estejam subindo muito. E só para não falar que não existe um terceiro caso, é quando os dois estão acontecendo. Então, os preços caem e os lucros sobem. E se a gente for olhar para as empresas, hoje na nossa bolsa, a gente vai ver que a gente está na terceira situação. Então, não só os preços estão caindo, mas também os lucros estão subindo muito. E aí tá bom, sabendo que os lucros estão subindo e que os preços estão caindo, o que a gente tem que fazer? Mais uma vez, vamos voltar um pouquinho no passado, ver o que aconteceu nas outras crises e ver o que foi feito nas outras crises. Se a gente voltar lá em 2008, como eu falei, crise do subprime, tava tudo caindo muito de preço. Se a gente pegar 2016 e 2020, mesma coisa. Primeira, instabilidade política, caiu o preço. Segunda coisa, em 2020, pandemia fez com que os preços também caíssem. Só que, como eu já disse, nesse caso a gente não tem só os preços caindo, mas também os lucros subindo. Dá uma olhada nessas receitas que eu peguei aqui dessas empresas rapidinho. A Vale teve uma receita no primeiro trimestre de 2020 de 31,5 bilhões. No primeiro trimestre de 2022, de 56,7 bilhões. Já a Petrobras, lá no primeiro trimestre de 2020, 75,5 bilhões. E no primeiro trimestre de 2022, 141,6 bilhões. Próxima empresa, Itaú. Vocês ficam falando aí que fintech, não sei o que, Nubank? Dá uma olhada nesses dados. Primeiro trimestre de 2020, 43,7 bi de receita. No primeiro trimestre de 2022, 65,3 bi. E por último, a B3 aqui, no primeiro trimestre também de 2020, 1,9 bi. E no de 2022, 2,3 bilhões de reais. Então os preços caíram muito e as receitas praticamente, dobraram. Se a gente for pegar a Petrobras, praticamente dobrou a receita da Petrobras. E isso tudo mesmo com a nossa bolsa nesse 0 a 0 que eu contei pra vocês. Mas aí vocês chegam e me falam: ah, tá bom, mas olhar pro passado é fácil. E o futuro? O que vai acontecer no futuro? Beleza, vamos pegar aqui então as estimativas de alguns analistas, aí não é minha estimativa, tá? Mas de alguns analistas do PL para os próximos 12 meses em alguns países. Dá uma olhada nesse gráfico aí. No Brasil, a gente tem um PL de 5,9 nos próximos 12 meses. E se a gente for olhar todo o resto desse gráfico, nenhum país tá com um PL tão baixo quanto o nosso. Se a gente for pegar até os países emergentes, que é aquela última lá na direita, 10,7 o PL. Então o Brasil é o país que tá com a menor projeção de PL para os próximos 12 meses. O que pode ser extremamente bom, que mais uma vez pode falar aí pra gente que os preços estão caindo muito e também as receitas das empresas subindo muito. Então já deu de falar aqui um pouco sobre P sobre L, vamos falar agora sobre o EBITDA das empresas, o nosso terceiro ponto a ser analisado nesse vídeo aqui. Para você que não sabe, EBITDA é lucro antes dos juros, amortização, depreciação e impostos, antes disso tudo. Só para você ter uma ideia, o EBITDA das empresas da nossa bolsa crescem em média 22% ao ano. Dá uma olhada nesse gráfico aí. A gente consegue ver que a gente tem ações sendo negociadas a 4 vezes o EBITDA. Isso é muito bom. Isso olhando para o índice Bovespa. Mas dá uma olhada no índice das small caps, cara, 39% ao ano de crescimento de EBITDA das small caps. Elas estão sendo negociadas a 5 vezes o EBITDA. E aí você me fala, ah, tá bom, mas elas são negociadas a esses múltiplos, não sei o que. E o que eu faço com esse tanto de informação, né? Você cuspiu um monte de coisa e eu não entendi nada. Cara, existe um cara que chama Howard Marks. Se você manja aí do mercado financeiro ou se você simplesmente curte, você provavelmente já ouviu o nome dele. Ele diz basicamente que os preços baixos estimulam os preços a ficarem altos porque todo mundo quer comprar, mas os preços altos estimulam mais uma vez os preços baixos, porque todo mundo quer vender, porque tá muito alto e subvalorizado. Então, o Howard Marks fala que existe um pêndulo no mercado financeiro, onde ele sempre tá muito agressivo para um dos lados, seja para compra, onde tá todo mundo animado, todo mundo, nossa, quero comprar porque tá barato, ou na venda, quando tá tudo muito valorizado e a galera quer se desfazer dos papéis. E aí eu quero até te propor aí um questionamento. Você acha que hoje a galera tá mais animada ou mais desanimada em relação ao mercado? Você acha que eles querem ficar com o papel e esperar a empresa se valorizar ou querem vender e correr para renda fixa? E juntamente com essa parte do sentimento das pessoas, é muito importante a gente olhar para a economia e para os juros. Caso você não saiba, a nossa economia e os nossos juros, ambos são cíclicos. Eles estão muito relacionados. Quando a gente tem aí uma parte de prosperidade, então, nossa, juros caem, as empresas crescem, as empresas têm mais vantagem competitiva, as empresas vão atrás de empréstimos para conseguir fazer empréstimos, para conseguir se endividar com uma taxa de juros baixa, crescer mais, é tudo ótimo, taxa de desemprego cai, tá tudo voando. Só que aí a competição às vezes fica alta demais, os retornos começam a cair porque não tem tanto espaço no mercado e aí as empresas começam a ficar inadimplentes.
que acontece? Juros volta a subir por conta desse alto consumo de todo mundo querer consumir, de juros baixos, aí os juros volta a subir, a galera mais uma vez continua a ficar inadimplente, aí volta a taxa de desemprego, as empresas não fazem mais financiamentos porque agora o juros está muito alto e tudo tende a cair de preço. E isso é basicamente um ciclo, tá? Quando as coisas caem de preço, depois fica tudo barato, volta todo mundo querer comprar, não sei o que, aí abaixa a taxa Selic e tudo mais, e aí esse negócio vira um ciclo. E um jeito muito legal da gente saber se a gente tá nessas baixas, nessa recessão, é a gente ir um negócio que chama Google Trends. Ele basicamente consegue te dizer o que as pessoas mais estão pesquisando naquele momento. Então, se a gente for pegar a crise de 2008 e de 2020, vocês conseguem ver aí que a busca por recessão estava muito alta. E geralmente, quando você tem uma grande busca, isso geralmente tende a acontecer. E caso vocês tenham analisado bem esse gráfico, vocês viram que lá em 2022, ou seja, neste ano, a gente está tendo um pico também, mais uma vez, de pesquisas sobre recessão. E só para vocês terem uma ideia, 40% maior do que foi no pico do Covid essas pesquisas. Aí agora a gente junta com, Estados Unidos tendo inflação recorde dos últimos 41 anos, aumentando os juros de um jeito muito louco, tá tudo uma loucura. E aí você me fala, tá bom, já entendi muita coisa nesse vídeo. Margem de segurança, PL e também o EBITDA das empresas, essa parte da economia dela ser cíclica. O que eu faço agora com esse tanto de informação? Vou te falar agora. Caso você seja um investidor mais de renda fixa, se você entrar no Tesouro, você literalmente vai encontrar um IPCA mais 6% praticamente, o que, cara, te dá um retorno extraordinário. Esse Tesouro, só pra você ter uma ideia, bateu tudo, até inclusive a nossa bolsa de valores. Tipo, esse é um dos melhores tipos que você pode achar no Tesouro direto de um título. Só que, pelo outro lado, mesmo você sendo de renda fixa, você consegue correr um pouco mais de risco. Como assim? Em vez de você optar pelo crédito público, que é do governo, você pode optar pelo crédito privado, que são das empresas. Ele geralmente te dá um retorno um pouco maior, porque pelo fato dele ser do crédito privado, ele tem um pouco mais de risco. Então você já consegue achar aí IPCA mais 7%, um IPCA assim muito bom. E obviamente você sempre vai ter um ganho de juros real, porque você sempre vai estar acima da inflação, o que para você vai ser sempre bom. Mas caso você seja um investidor que gosta das famosas ações, tem um truquezinho que você pode fazer que, cara, é muito legal e eu vou mostrar para vocês. Você pode inverter o PL para L sobre P. Como assim? Voltando àquele primeiro exemplo que eu dei. Se você tem uma empresa que custa R$1.000 e ela te paga R$100, você vai ter um PL de 10, certo? Então, em 10 anos, você vai receber todo o seu dinheiro de volta que você investiu lá no começo. Só que, se você inverter esses números, vai dar 10%. Isso significa que a empresa vai ter um dividend yield de 10%. Então, pode ser importante você começar a olhar empresas que vão conseguir sobreviver a, por exemplo, mais 3 anos de bolsa no 0 a 0. Então, se você tem uma empresa que paga R$1 e custa R$10, você vai ter mais uma vez um dividend yield de R$10. Só que, como a gente pode brincar com essa conta? Vamos supor que você quer uma empresa agora que pague 15% de dividend yield, porque a taxa Selic está lá nos 13 e tanto, e você fala, não, eu quero um rendimento melhor que esses 13 e tanto, eu quero 15% de um dividend yield numa empresa nessa fase que a gente está agora da nossa economia. Tudo bem, qual que é a conta que você precisa fazer? Lucro sobre preço vai ser igual a 15%. E aí, nesse caso, o lucro você sabe que é 1, o preço você não sabe, então você troca o 15% com o preço para você achar o preço. E aí, 1 dividido por 15%, você vai chegar num valor que o preço dessa ação tem que ser máximo de R$6,66 para que ela te pague um dividend yield de 15% ao ano e você tem aí esse retorno que você tanto quer. Então esse truque pode ser extremamente bom para você que está tentando ir atrás aí de empresas que estejam pagando bem, que estejam pagando até mais, na verdade, que a nossa taxa Selic, para você ter um rendimento muito bom, por mais que a nossa bolsa de valores não esteja nos seus melhores dias, beleza? Então com esse vídeo aqui, eu espero ter te ajudado a abrir um pouco seus olhos sobre o que a gente faz nesse momento que a nossa bolsa tá caindo muito e que a gente voltou para os 100 mil pontos, beleza? Não esquece do like, de se inscrever e tamo junto.